Pronto, a menina já está gravando, então antes de passar a palavra para vocês, eu queria agradecer muito a participação de vocês, por vocês terem disponibilizado esse tempinho, Cecília, essa agenda super corrida, tumultuada, imagino vários compromissos. Obrigada mesmo por estar aqui, Natália também, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para compartilhar um pouquinho o conhecimento de vocês com a gente. E eu queria agradecer também a participação dos alunos, mas estou esperando o pessoal entrar. Mas obrigada, gente. Aí passo a palavra para vocês. É um prazer, vou responder aqui primeiro, porque depois a Nath vai começar falando, né? Então, obrigada, Joana, e obrigada, Nath, pela companhia também, e os alunos a Kailane que está aqui, o Eduardo que acabou de entrar, a Carol, e os alunos que vão assistir a gravação em algum momento também. É um prazer a gente poder voltar um pouquinho no tempo e rever a carreira da gente, né? Assim, na hora de falar um pouco do que é esse momento da vida, quando a gente está aí às vésperas do Enem, e pensando no que a gente vai fazer para o futuro. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Isso mesmo, gente. Obrigada pela participação, Joana, pelo convite. Ceci, está sendo um prazer te conhecer e também poder trocar aqui. E eu trouxe uma apresentação para guiar um pouco o nosso bate-papo, né? Então, eu vou apresentar aqui. E, basicamente, eu vou trazer um viés, já me apresento, inclusive, vou trazer um viés muito sobre como foi o passo a passo da minha carreira no setor de impacto social, mas que começou, né, no setor público, e hoje eu consigo atuar aí com diferentes atores nesse mercado, que a gente chama de ecossistema de impacto. Então, espero que vocês gostem. No final tem algumas dicas, também alguns sites para vocês ficarem de olho quando começarem aí a jornada não só de estudar, mas também de encontrar atividades, né, que tenham a ver com essa área também. Bom, muito prazer. Podem me chamar de Nath, tá? Eu sou cria de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estudei a vida toda em escola pública, até a faculdade. Sou muito nerd, sempre fui chamada de CDF, na minha época era CDF que chamava, que era cabeça de ferro, a pessoa que estudava muito, sempre levantava a mão para responder alguma coisa na aula, enfim, eu era essa pessoa, né? Bom, eu tive a oportunidade de estudar em escola pública, mas teve dois caminhos, assim, mais para o final. No ensino médio, eu pude fazer um ensino profissional e técnico junto, né? Então, eu tenho formação em técnica agropecuária, e na graduação eu fiz engenharia sanitária e ambiental, e me formei também numa federal. E toda a minha trajetória, né, sempre envolveu muito estudo, algumas ajudas e recursos, né, que me ajudassem a manter nesses espaços, porque as carreiras que eu escolhi, eu precisava ter uma dedicação grande aos estudos, né? Eram carreiras que não tinham, na época que eu estudei, não faz muito tempo, foi em 2010, né, que eu comecei a graduação, mas naquela época a gente ainda não tinha alguns recursos, assim, digitais que hoje, né, ajudam bastante, então a dedicação presencial, assim, era bem grande, por serem carreiras técnicas também. E hoje eu sou formada na ESPM com 2 pós-graduações, que eu fiz EAD, tá? Fiz trabalhando, inclusive, uma em pesquisa de mercado e outra em design de futuros, que é bem diferente da formação técnica que eu tive. A gente vai poder olhar um pouco a minha história, assim, para eu explicar para vocês o que me levou para esse lugar, né, de formações tão distintas no início e para hoje. E a minha carreira, ela se resume hoje a ser uma executiva numa consultoria. Eu sou conselheira também de algumas iniciativas de impacto e empreendimentos sociais, e eu tenho 8 anos, né, de carreira em inovação e políticas públicas. Mas eu trabalho desde os 14. Então, no final, eu vou falar para vocês sobre a diferença entre o que é ter um trabalho e o que é construir uma carreira, tá? Tem algumas definições que são bem legais da gente fazer essa distinção. Bom, eu tive algumas influências ao longo desse caminho. Meus pais, por que eu escolhi, né,
ter um olhar técnico ali no início da minha formação. Meus pais, eles têm formação técnica, os dois fizeram um ensino profissionalizante técnico também, e eles foram também a primeira geração da família a cursar ensino superior. O meu pai incompleto, mas minha mãe, ela concluiu, inclusive, depois dos 40 anos, ela voltou a estudar. Então, eu tenho exemplos também em casa assim, de bastante estudo. Eu sempre fiquei de olho, e eles também, em escolas e universidades de referência que tivessem disponíveis na região, e como que seriam possíveis caminhos da gente conseguir viabilizar a minha participação, mesmo com as restrições financeiras, as restrições geográficas também, a gente tentava encontrar formas de viabilizar isso, né? E ambos, né, tinham uma visão de que o concurso público era o melhor emprego da vida. Eu acho que para muitas pessoas isso pode fazer sentido, mas para o meu perfil de profissional, né, o concurso, eu sempre tive muita vontade de trabalhar para o público, para devolver o acesso, né, que eu tive às políticas públicas, e sempre tive essa questão de devolver, essa troca e tal. E tudo bem se não todo mundo tem esse bichinho, tá? Porque tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho, assim. Então, eu sempre tive essa vontade, mas a visão que eu tinha da minha família, da minha bagagem, era de que eu precisava fazer um concurso público ou ter uma vida política, né, de ter bastante traquejo, de demagogia, enfim, essas coisas, para poder conseguir trabalhar nessas temáticas, tá? Só que eu tinha uma inquietação muito grande. Enquanto eu estava fazendo essas formações técnicas, eu ficava pensando como é que eu posso influenciar decisões tomadas no governo que não sejam só estudando muito para conseguir passar no concurso público ou tendo uma vida política. E aí foi que eu descobri que existem outras formas de você trabalhar com impacto, né? E que você consegue também influenciar certas decisões. Ah, Nath, você fica no ouvidinho assim, das pessoas? É quase isso. Você é contratado para fazer, basicamente hoje, né? Eu sou contratada para dar conselhos, fazer pesquisas e, a partir disso, desenhar o que faz sentido para quem está vivendo aquele problema. Ou, por exemplo, um projeto que eu desenhei agora, que a gente fez, foi uma intervenção com famílias produtoras de cacau e açaí, na Bahia e no Pará. A gente fez uma pesquisa com eles para entender o que eles achavam relevante, que realidade de educação financeira eles viviam, para a gente poder pensar uma intervenção e discutir em rodas de conversa sobre isso. E conseguir transferir, né, passar o conhecimento que eles precisavam de alguma forma. E isso informa política pública, inclusive uma que é bem conhecida, que se chama o Pé de Meia. Tá? Teve uma parte desse trabalho que trouxe algumas... como que esses jovens viam pé de meia, como que eles usavam, como que isso influenciava a renda da família de alguma forma, né? Se isso fez algum efeito para eles decidirem ou não trabalhar, enfim, enquanto estava estudando. Então, é bem interessante assim, você conseguir fazer um trabalho em que você consegue trazer informações e influenciar certas decisões, né, de políticas públicas que estão sendo desenhadas. Por quê? Em geral, eu notei, quando eu estava no meio da minha graduação, que eu sou engenheiro sanitarista é o que faz encanamento de esgoto, de água tratada, de drenagem urbana, de tudo que tem a ver com essa parte da cidade, que fica abaixo do solo, praticamente, né? São os encanamentos. E a gente via muitos assim empreendimentos, né, e pedidos que os governos faziam, que às vezes não faziam muito sentido, mas que, como era algo que ia estar visível, ia gerar voto, sabe? Decidiam que aquilo era necessário e tinha que ser feito daquela forma. E eu, né, sempre muito questionadora, eu sentia que eu precisava pensar, meu Deus, mas quem decidiu isso? Vou influenciar quem decidiu com alguma informação que seja útil, dizendo que tem que ser daquela forma, que tem que ser aquilo mesmo que foi pensado, enfim. E aí foi na inovação que eu me senti escolhida e acolhida para conseguir ter novas formas de pensar, de criar, fazer. E aí eu fui mudando um pouco o meu direcionamento da especialista para generalista,
né? O generalista, ele tem uma visão de várias disciplinas que não é tão profunda e ele consegue fazer interconexões entre temas diferentes que não são óbvios para quem é especialista, porque o especialista ele olha uma disciplina em profundidade, né? Então, por exemplo, se eu exercesse a engenharia que eu cursei, eu ia entender muito bem de como que eu cuido, né, da cidade ali, com o que eu falei que é construído debaixo da terra, dos encanamentos, etc. e tal. E, na verdade, eu escolhi, né, algo que eu conseguisse entender dinâmicas, interesses diferentes de diferentes públicos. Então, é um pouco por aí. Eu fui também da engenharia para o design, e, gente, apesar dos slides bonitos aqui, não é o design gráfico, tá? É o design num sentido mais amplo, que eu já vou mostrar para vocês quais que são as diferentes disciplinas de design que a gente tem. E eu também pude ir de um olhar de práticas que são mais tradicionais para a construção de futuros possíveis, porque quando a gente conversa com as pessoas e fala sobre o que elas estão querendo, o que elas sentem necessidade, a gente está falando de desejo, a gente está falando de curiosidade e tal. E tá tudo bem, tem espaço para todo mundo na inovação, inclusive para o especialista, para a engenheira, para a prática tradicional, tá? Então, é um tema que eu gosto muito, apesar de estar na fronteira, na vanguarda, de gostar de falar sobre as coisas que são muito diferentes, eu valorizo e sei que tem muita coisa boa também nas formas mais tradicionais de se fazer, porque tem muitos ambientes que precisam ainda desse tipo de jeito, né, de pensar, criar e fazer. E quando eu falei sobre quais são as disciplinas do design, a gente tem diferentes formas de olhar, né? Eu tenho uma forma mais micro, que é como uma experiência em específico funciona, como uma coisa ou um produto, enfim, específico funciona. E eu tenho uma forma mais macro, que é como é que ideias e estratégias se conectam entre si, ou como que processos e estruturas funcionam melhor entre si, né? Então, a gente vai desse micro para o macro e tem o tangível e abstrato. O abstrato é aquilo que você fala, a pessoa está falando e você está assim, meu Deus, o que ela está querendo dizer? Porque você precisa imaginar. É diferente de você falar de uma caneca, como que essa caneca pode ser mais bonita? Né? Isso é tangível, porque eu sei o que é uma caneca. Agora, uma ideia, né, ela precisa ter sentido, ser mais elaborada. A experiência é a mesma coisa, porque ela é muito pessoal, ela é muito única. Cada pessoa, ela vive, sente, né, de uma forma. Então, a gente consegue ir navegando, né, nesses diferentes mundos, micro, macro, tangível e abstrato. E aí a gente tem a localização das diferentes disciplinas do design nesses quadrantes, digamos aqui, né? Então, a gente tem o design que ele é ainda mais, que é o que eu trabalho bastante, que é muito da imaginação da estratégia, que é o design estratégico. Tem o design que é organizacional, que é como as organizações funcionam, como que uma empresa ela se comporta. E aí tem diferentes jeitos de se comportar, porque eu tenho gente de dentro, de fora, enfim, tem vários pontos de vista aí para a gente considerar, né? Eu tenho também design de experiência, design de serviço, está muito ligado a como as pessoas se sentem, né? A gente sabe quando é bem atendido e não é, né? E isso tem a ver, por exemplo, com como a gente desenha serviços, né? Uma disciplina, né, do design. E aí tem outros aqui, design de produto, o X, que o X e o Y estão bem em alta, eles são mais relacionados a produtos digitais, tá? Então, todas as plataformas que a gente usa, aplicativos e tal, eles passaram essas disciplinas, tá? Porque tiveram profissionais que olharam para você. Se você é viciado em algum aplicativo, rede social é desenhada, gente, para... pegou aqui, ó, essa disciplina, enfim, né? Esse jeito, entendeu como que a gente funciona e voilá. Tá? E aí a gente também tem uma parte que é mais de processos e comunicação também, aqui no macro, que é tangível, porque a comunicação a gente consegue ver, a gente no design chama muito de artefato. Eu consigo ver peças, eu consigo ver a marca, né? Como vocês vão ver, por exemplo, aqui, que a minha apresentação ela tem as cores, ela tem as formas, ela tem um jeito, né? Isso também é um pouco de design da comunicação, por isso que é tangível. Tá? Então, eu quis trazer essa definição de design, porque basicamente é o que eu bebo todo dia, bebo da água do design, sabe? Mas quando você fala de inovação,
tem como você trabalhar com outros tipos de inovação também. Só que eu estou trazendo o meu ponto de vista, né? E de como que eu fui de uma carreira mais técnica para essa. E queria que vocês entendessem também, trazer vocês comigo, porque toda vez que a gente fala de design, sempre vem alguém com uma identidade, né, visual, alguma coisa assim que é nesse sentido, e na verdade é uma disciplina bem interessante, bem grande. Bom, e aí chegamos a... Já contei vários aspectos da minha trajetória, mas como que ela foi de fato? Minha trajetória não linear, justamente porque eu não segui, né, não comecei escolhendo uma carreira generalista e segui nela. Eu fui me descobrindo ao longo do tempo. Então, enquanto eu estudava, né, eu testei muito. Tá? Quando eu escolhi o técnico em agropecuária e também a engenharia, nossa, mas eu fazia coisas muito diferentes, tá? Eu cheguei a fazer um estágio de 1 mês para ver se eu queria engenharia florestal mesmo, porque antes de escolher a que eu queria entender como é que funcionava, eu vi que não era para mim. Quando eu estava também no colégio agrícola, eu cheguei a trabalhar até criando porquinho, gente. A gente tinha que trabalhar na escola. Então, tinha um universo assim, de coisas que podiam fazer, eu fui entendendo o que eu gostava e o que eu não gostava. Né? Na graduação, então, eu fiz um monte de variadas coisas, mas meu primeiro contato com o setor público foi quando eu trabalhei na universidade num projeto de pesquisa de compra sustentável. Eu meio que entendi como é que funcionava ali a tomada de decisão. E não foi uma transição muito fácil, porque eu fui entendendo ali que eu gostava mais do que eu estava fazendo naquele projeto de pesquisa, mas eu não queria necessariamente ir para pesquisa, e eu estava chegando perto de me formar, e aí fica aquela coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Um pouco como vocês estão se sentindo agora, né? O que eu vou estudar, qual o próximo passo eu vou dar, né? E, inclusive, eu acho que vale dizer que eu não passei direto do terceirão para a graduação, mas eu não desisti. Eu não tomei bota no vestibular, passei estudando um pouco mais, né? Tive essa oportunidade de poder estudar e aí consegui passar depois. Então, também não desisti daquele meu sonho, né? De conseguir fazer a graduação no lugar que eu queria. E aí, a minha trajetória também no final aí da formatura, eu levei de me formar até conseguir fazer o trainee, que é aqui a terceira coluna, eu levei 1 ano também. Então, existe essa paciência que a gente precisa ter, essa resiliência, que é muito difícil da gente entender num mundo que é tão agitado. E a gente sendo muito agitado também, que quem trabalha com inovação tem umas loucuras assim, meio criativa, sabe? Tem um bichinho assim que te incomoda, que você não para meio sossegado, quer pensar um negócio de um jeito diferente, então é um pouco difícil da gente dar conta disso, ainda mais sendo tão novo, tendo que escolher o que vai fazer, né? Então, algumas formas que eu encontrei de poder canalizar, né, o que precisava ser feito foi no voluntariado, tá? Então, mesmo trabalhando, né, para tentar entender também o que eu poderia ser uma carreira, né, eu fiz alguns voluntariados, então eu organizei muitos eventos em temáticas que eu tinha interesse, eu tinha diferentes posições nesses eventos para poder ver se eu gostava, sei lá, mais de logística, mais de montar o conteúdo, ou mais de cuidado financeiro. Então, também tem essa oportunidade, né? Eu sei que existe empresa júnior também, é algo interessante de se participar, mas é para quem tem um olhar também um pouco mais empreendedor. Eu fui voluntária também em ONG, tá? E nessa em específico, que foi a Engajamundo, eu tive a oportunidade com ela de ir para a COP21, que foi em Paris. Esse ano a gente está tendo o privilégio, né, de acolher a COP aqui, para conversar sobre mudanças climáticas, então eu pude ir viver um pouco do que é advogar, né, pelo interesse da juventude lá fora, fiz vaquinha para ir, enfim, a gente vai dando nossos pulos, né? E eu também participei de um movimento chamado Choice, que foi meu primeiro contato com empreendedorismo social, e aqui a gente vai entrando um pouco mais com o que eu trabalho hoje, né? Eu tenho um empreendimento social, e que focado em governo, enfim, e terceiro setor, mas foi aqui o meu primeiro contato para entender um pouco mais esse universo. Eu também pude participar de aceleração de startup, eu tinha umas ideias, queria saber como é que eu colocava em pé, né? Então, eu também participava de alguns eventos que tinham a ver com isso. Isso tudo com um objetivo, às vezes você fica, meu Deus, essa pessoa faz tanta coisa e tal. E às vezes fica essa sensação mesmo,
tá? Mas é porque justamente estava no processo de me encontrar. Então, às vezes tem gente que chega mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais. Eu estou contando a história aqui de quem demorou um pouquinho mais. E aí veio uma grande experiência assim, na minha vida, que foi o trainee de gestão pública da organização hoje que se chama Motriz, na época era o Vetor Brasil. Eu fui alocada no governo do estado do Rio de Janeiro, na agenda de meio ambiente, justamente por conta da minha formação, mas eu trabalhei com gestão. E aí eu tinha que lidar com vários projetos diferentes. Gente, como eu precisei estudar, porque eu não tinha feito administração pública, economia, administração ou ciências sociais, não tinha feito nada disso, então eu não entendia como é que gestão funcionava. Então foi um período, assim, de 2 anos, né, que eu precisei, estudar muito enquanto eu trabalhava também e estava aprendendo ali como que eu conseguia influenciar, que era o meu objetivo, né, as decisões que estavam sendo montadas. E eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos de diferentes naturezas, desde transformação digital até, por exemplo, parques estaduais, tá? Como que a gente faz gestão de parques estaduais, que são, por exemplo, a gente tem no Rio alguns, mas um que é muito conhecido é o Parque Nacional da Tijuca, que tem o Cristo Redentor, etc. e tal. Ele é cuidado pelo governo federal, mas existe também alguns que são cuidados pelo Estado, né? Só para dar um exemplo para vocês, assim, eram assuntos diferentes, então eu gostava porque o perfil generalista já estava começando a tomar mais forma, né, nesse momento. E também foi quando eu tive bastante contato com laboratórios de inovação em governo e multilaterais, que são organizações que são bancos, ou a ONU, por exemplo, que eles não têm um interesse específico em um país específico. Eles, na verdade, olham para diferentes interesses, têm agendas e vão coordenando algumas ações em prol de um objetivo. Tá? Um grande objetivo que a gente hoje consegue ver é a Agenda 2030, que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se vocês não conhecem ainda, eu recomendo vocês darem uma olhada, porque muitas decisões geopolíticas são tomadas levando em consideração o que é dito nessa agenda. Tá? Bom, depois do trainee, eu consegui trabalhar em consultoria. A consultoria, a maioria, eu mudei um pouco de governo, fui para uma coisa que eu chamo de paragoverno, que são organizações privadas sem fins lucrativos que funcionam quase como governos, mas não são governo, tá? Do setor elétrico, é um setor bem diferente assim, do que eu vinha trabalhando, mas no paralelo eu consegui atuar com o estado do Piauí, na agenda de planejamento. Também pude colaborar num projeto que tinha a ver com uma plataforma sobre dados da Amazônia Legal, no terceiro setor. Então, foi bem interessante. E aí eu me encontrei. Quero ser consultora, quero trabalhar com isso. E agora eu estou há 4 anos na empresa, que hoje eu sou sócia, tendo começado lá como líder de projeto. Eu também tive a oportunidade, além de trabalhar em mais de 20 projetos, desenhar 2 áreas internas que são responsáveis pela inovação da empresa. Então, novas formas sempre de criar, fazer, enfim, e com muito estudo e alguns atropelos, erros pelo caminho, porque faz parte de todo esse processo, né? E hoje o que eu faço basicamente é desenhar as propostas e ter um pipe, digamos assim, né? um fluxo de recrutamento de consultores. Então, eu olho muito trajetórias das pessoas, e aí eu acho que, mais para frente, assim, daqui que eu acho que eu já me estendi falando bastante da minha trajetória, contar para vocês um pouco sobre o que eu vejo de diferentes trajetórias, né, e oportunidades, assim, de trabalho que tem no meu setor, tá? Então, quando eu olho para uma trajetória linear, em geral a gente tem pessoas, né, que trabalham com impacto social, que se graduaram em humanas, sociais aplicadas, tá? Isso são grandes áreas de conhecimento, então aqui eu não trouxe o nome da graduação em específico, mas se vocês pesquisando, por exemplo, dentro dessas áreas de ciência, vocês conseguem encontrar uma gama bem grande, tá, de cursos. Exige bastante leitura de diferentes fontes acadêmicas, relatórios de multilaterais, de organizações de referência, então você precisa entender sobre como fazer uma boa curadoria de conhecimento, tá? Nessa parte, então, não querendo desanimar vocês, mas é uma área que exige bastante estudo, ainda mais se você quer criar um repertório, seja para ser especialista ou generalista, né? Então, estudar, não estudar, e aí, quando eu falo estudar,
não quero dizer só educação formal. Eu digo também fazer algumas leituras, livros, enfim, manter sua mente ativa, tá? Isso é bastante necessário. Também, para você conseguir ter um passo a mais, é interessante ter um segundo e terceiro idiomas, ainda mais se você almeja uma carreira global, tá? Eu acho que a gente, no futuro, está caminhando para ter alguns dispositivos que nos ajudem nessa comunicação, tá? Intercultural. Mas, até a gente chegar nesse momento, ainda vai ser importante, principalmente na conversação, esse segundo e terceiro idiomas, porque eu vejo muitas pessoas tendo, mas mais para leitura, né? Por causa das leituras que já faz. Então, a conversação é algo que eu acho que é uma dica importante, porque senão você atinge um platô, e aí, se você é inquieto como eu, esse platô ele vai ficando desconfortável em algum momento, tá? Mas não acho que é algo obrigatório, enfim. E eu vejo muitas pessoas também indo para o caminho do mestrado, do doutorado, como estratégia de autoridade em alguma temática específica. Eu, Natália, tenho só as pós-graduações, eu penso em fazer um mestrado, mas o meu mestrado é mais como uma curiosidade de um tema que eu quero explorar, e não necessariamente para eu me tornar uma autoridade, né? Em geral, vai por esse caminho quem quer ser mais especialista. O caminho do generalista em mestrado e doutorado é desenhar alguma nova metodologia, testar algo que tá explorando, e, enfim, o que eu vejo de trajetórias lineares em estudos é isso. De redes é que relacionamento pesa muito na hora de conseguir oportunidade, e aqui é o famoso networking que a gente fala, e você participar de redes. Então, quando eu trago, por exemplo, na minha trajetória que eu participei de ONG, fiz evento, isso são formas de você criar relacionamento para além, né, ali da sua sala, ou para além do seu trabalho, tá? E você, conhecendo pessoas interessantes, elas vão se lembrando de você e vão te indicando também. E tem uma coisa que é muito interessante sobre criar relacionamento, que é você ensinar algo para essa pessoa, ajudar ela. Mas, assim, não de um jeito soberbo, é de um jeito mais de serviço mesmo. As pessoas apreciam muito isso. E também, outra forma de gerar relacionamento que eu acho muito boa é demonstrar curiosidade sobre o que a pessoa está fazendo. Então, ler ali um pouco sobre o que ela fez, querer discutir com ela, ou querer entender melhor, ou querer saber como que ela fez para chegar ali. As pessoas gostam de falar sobre isso. Tanto que eu e a Cecília estamos aqui contando a nossa história, né, com vocês, batendo esse papo, tá? E, bom, por último, eu trago aqui que tem algumas alavancas que são importantes de vocês considerarem, que são trazer resultados assim tangíveis, coisas que vocês fizeram. Eu fiz uma publicação, eu fiz um projeto, eu tirei algo do papel, eu tive uma ideia e executei. Então, isso ajuda bastante, tá, para melhorar a reputação de vocês. Na parte de conhecimento, é importante produzir conhecimento, tá? Então, isso significa ter alguma publicação, seja por causa do estudo ou do trabalho, compartilhar documentos ou leituras que você está fazendo, com novos pontos de vista, trazendo, né, uma análise, uma reflexão. E, gente, isso tudo aqui eu estou falando para vocês, mas do ponto de chegada. Vocês não vão começar a faculdade ou começar agora já fazendo isso, né? São anos mirando nesse lugar. Bom, e aí, como que vocês conseguem trabalhar com impacto? Como eu falei para vocês, tem todos os setores, lugar, tá? Então, no setor público tem como você ser concursado, ter cargo de confiança, trabalhar como consultor. Aí aqui eu trouxe as logos de alguns lugares, tá? Para vocês olharem. No setor privado, você pode ser prestador de serviço, empreendedor social, pode ser CLT também, tá? No terceiro setor, qual é a diferença, né, entre setor privado e terceiro setor? O terceiro setor é sem fins lucrativos, são instituições, fundações, institutos, fundações, enfim, que trabalham em prol de alguma causa específica. A Fundação Lema, que eu botei aqui, por exemplo, trabalha em prol da educação. O SEBRAE é educação e lideranças públicas. O SEBRAE é o empreendedorismo com foco no microempreendedor, né, na formalização, enfim.
Multilateralismo, como eu expliquei para vocês, são essas organizações que elas não olham interesses políticos específicos, mas agendas específicas. Também você consegue ser prestador de serviço, CLT, consultor individual, tá? Pessoa física. E na academia, enfim, você consegue ser pesquisador, docente, especialista temático, né? E aí trabalhar com algumas organizações. Bom, é bem interessante, é bem plural. Tá? Tem vários lugares onde vocês podem... deixa eu só passar aqui. Tem vários lugares onde vocês podem ficar de olho para poder conseguir ter acesso a oportunidades nessas temáticas. E aí eu vou pedir para a Joana compartilhar com vocês depois no grupo lá do WhatsApp essa apresentação, porque eu botei todos os links aqui clicáveis, tá vendo? Para vocês conseguirem acessar diferentes oportunidades de voluntariado, estágio, vagas de entrada, consultoria individual, bolsa acadêmica, tá? E por que eu fiz isso? Porque eu gosto muito de algumas dicas que fizeram diferença na minha carreira, tá? A primeira delas é a engenharia reversa de carreira e temática. Eu olho para alguma coisa e eu preciso ver qual foi o caminho que foi feito para chegar até ela. E aí eu não pego um caminho só e vejo que é aquilo que tem que ser feito, não. Eu vou combinando o caminho de várias pessoas e de várias trajetórias diferentes e vou entendendo mais ou menos como é que funciona a dinâmica ali para poder ver como que eu faço para chegar naquilo se for aquela minha visão clara, né, de futuro. E isso se conecta com esse último aqui do Future Self, que é um conceito, tá até em inglês, mas enfim, ela é uma visão clara de sucesso que você vai ter sobre você mesmo, para você construir o seu caminho do futuro para o presente. Então, ter esse repertório da engenharia reversa, de várias temáticas e tal, ajuda você a traçar esse caminho, a planejar um pouco melhor aonde você quer chegar, aonde você se vê. E esse se ver, ele pode estar ligado a N coisas. Eu, Natália, tinha muitas ambições ligadas à carreira. Então, eu queria construir, fazer coisas grandiosas. Tem pessoas que, por exemplo, sonham em construir uma boa família e ter uma estabilidade. Esse é o future self. E tá tudo bem. Eu admiro muito quem consegue também, por exemplo, ter filhos, que é uma coisa que, para mim, é bastante difícil. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que eu construí em torno de um conceito que se chama carreira, mas vocês podem construir em torno de um conceito que é a vida de vocês e vocês fazendo dela o que querem, porque é um papel em branco que a gente recebe para a gente poder entender, né, o que gosta e escolhendo caminhos. E o último mantenham-se bastante curiosos, assim, façam conversas com quem faz projetos interessantes, tenham mentores, estudem um pouco o que essas pessoas fazem, perguntem como que chegou lá, como que fez e tal, que aí vocês também, ao invés de só olhar, né, uma carreira ou uma temática da pesquisa online, né, uma coisa, vocês interagem com uma pessoa e entendem melhor os porquês. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente entende melhor os porquês, as motivações, o que estava por trás, que muitas das vezes não aparece. Então, isso é muito interessante porque às vezes você aprende com a dica do outro. Tá? E eu já aprendi várias coisas com alguns mentores que eu tenho na minha vida, justamente por conta dessa troca, tá? E tanto que uma das coisas eu disse até hoje, tem gente que chega mais rápido e eu estou trazendo a história de alguém que não foi tão rápido assim, mas conseguiu chegar lá. E foi um mentor que falou isso para mim, Nath, fica tranquila. Tá? Em algum momento, né, as pessoas acabam que têm ambição, né, elas chegam, só que alguns demoram mais, outros menos e tá tudo bem, você vai chegar lá. Então, eu sempre, hoje, né, falando aqui para vocês, lembrei muito dessa fala dele. Então, tem pessoas que inspiram vocês próximas também, tá? Tentem nutrir, né, esses relacionamentos, porque isso é muito importante. Cara, eu queria deixar uma última mensagem para vocês aqui também. Tem um link aqui da fonte, que são 4 conceitos da Elizabeth Gilbert, que ela traz sobre o que é um hobby, trabalho, carreira e vocação. Tá? Um hobby é algo que você faz por prazer, você não tem obrigação nenhuma de ser bom ou de fazer dinheiro com ele, você pode ter ou não. Tá? O trabalho é algo que você precisa fazer para você conseguir sobreviver. E você não precisa amar o seu trabalho, você não precisa... enfim, ele tem uma função ali bem específica, né, da sua subsistência, e você precisa, porque a gente vive num contexto em que o trabalho é necessário.
Agora, quando a gente está falando de uma carreira, você também pode ou não ter, mas você não pode, por exemplo, odiar a sua carreira, né? Se você odeia a sua carreira, está fazendo algo muito errado. Por quê? Porque ela está muito conectada com algo que você sente prazer, que você quer entregar mais de você, que você quer investir o seu tempo. Então, é muito importante, eu gosto de fazer bastante essa distinção entre o que é trabalho e o que é carreira, porque, às vezes, a gente está trabalhando para poder conseguir passar ali por aquele período, mas está construindo a nossa carreira no paralelo, as coisas vão fazendo sentido depois, tá? Eu acho que vocês são novos ainda para poder entender isso, mas espero que vocês se lembrem disso no futuro. E, por último, a vocação, ela é algo que, independente do que aconteça, você vai fazer aquilo com muito prazer e vai doar aquilo, de retornar aquilo para as pessoas. Então, você pode ou não ter uma vocação também, mas é algo que você faz que transcende assim, a questão do financeiro ou, né, como é que eu falo? Ih, gente, eu me embananei, desculpa. Mas, assim, você se transcende, é algo que você faz para além, assim, dos limites da vida, e você vai fazer independente se vai ganhar dinheiro, não vai, se tem a ver com essa carreira ou não, porque é algo onde você se sente plenamente realizado e muito em contato com você mesmo, e etc e tal. E eu acho que é um conteúdo bem interessante, principalmente quando a gente está começando a trabalhar e a construir carreira, porque a gente confunde muito trabalho com carreira. E, enfim, é um princípio que eu acho bem legal de trabalhar. Essa é a minha mensagem final. Agradeço o tempo de vocês. Oi, Natália, muito obrigada. A gente passou um pouquinho do tempo aí para a Cecília. Vamos passar para ela. Fazer rapidinho. Muito obrigada, aí foi maravilhosa a tua fala. Posso compartilhar minha tela? Pode sim, Cecília, claro. Posso? Tá. Estão vendo minha tela, gente? Vocês me falem. Vai estar prazer, Céci. Estamos sim. Tá, então, gente, eu sou a Cecília Seabra, podem me chamar de Céci. Estou num momento muito diferente da minha vida do que o de vocês, né? Eu vou fazer 47 anos daqui a 24 dias. Então, eu já passei por esse momento de escolha da carreira. Ele é bastante... Ele já faz parte do meu passado, mas vocês vão ver que não, tá? Não porque... primeiro porque a gente se reinventa o tempo inteiro e eu já mudei de carreira, de trabalhos e já direcionei minha carreira para vários outros lugares, né, ao longo, né, dos quase 30 anos de carreira que eu tenho, tá? E porque também eu tenho 2 filhos com 16 e 17 anos, os 2 do meio para o fim do ensino médio, né? E aí hoje, quando eu estava de manhã indo com eles para a escola, conversando com eles no café da manhã, eu falei para eles, meninos, o que será que faria sentido, né? Uma pessoa com a minha idade, e aí sem etarismo na coisa, tá? Mas é a distância do momento de vida mesmo, tá, gente? E aí eu falei para eles, o que vocês acham, assim, eu, nesse momento de vida, com o tempo de estrada que eu tenho, o que vocês acham que seria legal eu conversar com pessoas como vocês, que estão no momento de vida de vocês? E aí o Chico, que é o mais velho, que está terminando o 2º ano do ensino médio, falou para minha mãe, eu queria muito saber de onde veio a motivação para você seguir o caminho que você seguiu, que você segue hoje na tua carreira, como é que você faz para alcançar seus objetivos, os objetivos que você bota na sua cabeça que você vai ter, e de que maneira você entende que dá para trazer prosperidade para a sua vida, que isso são coisas importantes para ele nesse momento, né? E o Inácio, que é o caçula, ele falou, eu queria muito entender como é que foi essa coisa de você entrar em empresa, trabalhar em empresa, depois você ter saído de trabalhar em empresa, e como é que você usou redes sociais para isso. E eu falei, interessante, porque eu vou me apresentar, né? E depois da fala da Nath, vocês vão ver que tem muitas coisas em comum e outras não tanto assim, né? Porque eu e Natália também estamos em momentos de vida muito diferentes, né? Mas assim, falando um pouquinho da minha formação, eu tenho 4 grandes momentos na minha carreira, tá? Até aqui. Eu trabalho também desde os 14 anos.
Mas, ao contrário da Nath, eu não estudei em escolas públicas, eu estudei sempre em escolas privadas, e isso é um ponto importante da educação, tá? Eu sou filha de pai e mãe, que são as primeiras gerações das suas famílias com o ensino superior. Então, olha a mobilidade social que isso dá, né? No sentido de que meus pais tinham trabalhos com ensino superior, meu pai era médico, minha mãe era professora de escolas públicas, e isso fez com que nós já partíssemos de um patamar de bastante mais privilégio do que os meus pais partiram, por exemplo, né? E hoje eu vejo os meus filhos partindo de um patamar ainda melhor que aquele que eu pude partir. E o que permitiu isso na minha família foi a educação. Foi o quanto que o conhecimento, o estudo, e, de fato, a gente poder se posicionar de uma maneira mais até segura em relação àquele trabalho que a gente pode ter, né? O quanto que isso fez a diferença. E, bom, no primeiro momento eu fui bailarina, gente, até os 20 anos de idade, tá? Então, minha primeira profissão foi balé, foi dança. Depois eu fazia faculdade de jornalismo, e aí eu fui trabalhar em consultorias que cuidavam de gestão de crise nas empresas. Então, por exemplo, uma companhia aérea tem uma despressurização num avião. Quem faz toda a intermediação entre o que vai sair nos jornais, o que está nas redes sociais, o que está sendo dito pelas pessoas, eu era essa pessoa, tá? A minha vida era meio inferninho, tá? No sentido bem ruim da palavra. Bom, fiquei 11 anos nesse esquema. Durante esse período, começou a acontecer uma coisa que hoje é totalmente parte do nosso dia a dia, mas foi a entrada das redes sociais na vida da gente. E aí eu fui me especializar em economia e gestão da sustentabilidade. Eu fiz uma pós-graduação. Por quê? Porque nesse momento eu vi que só o que eu sabia de comunicação não ia dar conta do trabalho que eu fazia. E aí eu fui para um segundo momento da minha carreira, que foi um momento em que eu fui para dentro das empresas, que é a curiosidade do meu filho Inácio, né? Eu fui trabalhar em empresa, eu sentei nas cadeiras de gestão dentro das empresas, então tinha equipes, era chefe, por assim dizer, né? Hoje a gente diz líder, mas enfim, na minha época ainda era chefe. Então, fiz essa transição de carreira, que foi o terceiro momento da minha vida. Fiquei aí quase 9 anos nessa função. E, quando chegou em 2018, eu vivi a primeira demissão da minha vida, que nem foi bem uma demissão, porque a empresa que eu trabalhava estava indo embora do Brasil, e como eu estava indo embora do Brasil, estava indo embora. Tinha mais empresa aqui, né? Mas aí eu decidi voltar a estudar, e eu fiz um mestrado, tá? E aí é que entra o lugar da pesquisa na minha vida, porque quando eu fui fazer mestrado, eu saí das empresas, né? E hoje eu conjugo 10 carreiras ao mesmo tempo, tá? Então, eu sou professora de graduação, eu sou mentora, eu sou conselheira em empresa, eu sou palestrante, eu formo gente, eu sou escritora, eu sou business influencer, eu sou top voice no LinkedIn, mas é um monte de coisa, tá? Sou também ativista de direitos humanos e fomento da carreira de pessoas LGBTQIA+, comunidade da qual eu também faço parte, e de também acesso a mais direitos humanos para jovens. Então, assim, é muita coisa que eu faço. E eu faço isso de uma maneira totalmente independente, ou seja, eu não tenho nenhum patrão, nenhuma patroa. Eu sou a Cecília, né? E aí, por que eu quis aterrissar nisso? Porque o lugar da inovação na minha vida e da curiosidade na minha vida sempre foi buscar uma forma de botar todo mundo a bordo. Esse termo aqui, ao board, é um filho meu filho mais novo. É um livro que eu estou lançando ano que vem e que é fruto desse caminho da minha carreira, né? E da onde que isso vem, assim, né? Desse lugar de que no momento em que eu entendi qual era o lugar do trabalho dentro da minha vida, né, isso só foi possível de acontecer quando eu fiz as pazes com quem eu sou. Ou seja, quem eu sou, a maneira como eu me mostro para as pessoas, que é a imagem que a gente projeta sendo a gente,
Não precisa fazer nada para isso, tá? É só existir no dia a dia, conversar com os amigos de vocês, assistir aula, fazer pergunta para o professor, para a professora, circular em todos os ambientes que vocês circulam, com pai, mãe, na igreja, enfim, todas as esferas que vocês andam, tá? Reputação. O que falam sobre a gente quando a gente não está perto? E aí tem uma diferencinha, né? Normalmente. E o quanto que as pessoas sabem que podem contar com a gente. Quando eu entendi essa relação e fiz as pazes comigo, no sentido de que só eu posso ser a Cecília, da mesma maneira que só a Natália pode ser a Natália, só a Joana pode ser a Joana. Cada um de nós só pode ser a gente. Não dá. E mesmo que a gente tente imitar os outros, não sai muito bem, fica meio esquisito, né? Quando isso aconteceu na minha vida, e eu entendi como é que eu gostaria que as pessoas falassem sobre como era trabalhar comigo, as coisas foram ficando mais claras. Porque eu fui entendendo que, para mim, por exemplo, a coisa mais importante é quando eu estou com alguém, a pessoa sair desse encontro comigo sem a sensação de que ela perdeu tempo. Ou seja, é só isso que eu espero. Eu não espero que vocês aprendam coisas comigo. Eu não espero que vocês me achem legal, gente boa. Nada disso. Eu só espero que vocês, quando assistirem esse vídeo, ou vocês que estão aqui presentes agora, terminem aqui e falem, poxa, pensei em umas coisas ali. Valeu ter participado. É isso. É para isso que eu trabalho. Só que eu tenho um outro desejo também. E aí, quando a Natália falou do future self, dessa coisa do futuro no hoje, né? Do que você imagina lá na frente na tua vida, eu chamo de projeto de vida, que é aquilo que a gente entende como uma boa vida, né? O meu é que os lugares onde a gente trabalha parem de adoecer a gente. É que o trabalho pare de ser essa coisa que faz mal para as pessoas, no sentido de que, ok, a gente tem que trabalhar para pagar boleto, né? Mas a minha visão de futuro aqui é que os lugares nos quais a gente trabalha sejam lugares onde a gente possa se respeitar mais. E é por isso que nasceu esse all board, todo mundo a bordo. Porque foi a minha maneira, eu fui inovar onde? Criando uma coisa que não existe, o all board, para fazer com que pessoas e empresas comecem a trabalhar rumo a melhores relações nos ambientes de trabalho. Tá? Então, o meu caminho de inovação foi experimentar um monte de canelada na mesa, como eu gosto de chamar, né? Que são as experiências que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida profissional, umas mais legais, outras nem tanto, né? Para criar alguma coisa para que esse futuro, que eu não vou pegar, porque eu tenho quase 47 anos, mas que vocês vão construir, vão ajudar a construir, os meus filhos vão ajudar a construir, as pessoas que eu treino nas empresas, os que ouvem minhas palestras, que leem meus conteúdos no Instagram, no LinkedIn, que essas pessoas vão poder, né, que essa vontade vai sendo multiplicada. E multiplicada como? Multiplicada a partir do quanto que a gente vê o trabalho como parte daquilo que a gente entende como uma boa vida, além de pagar boleto, que se a gente não precisasse, a gente não estava aqui agora, né? Se a gente fosse rico. Como a gente não é, a gente precisa trabalhar. Agora, quando a gente entende isso, né, escolher o que a gente faz, o como a gente faz, o quando a gente faz, ou seja, o momento de vida e que isso faz sentido ou não, o porquê que a gente faz, quem que a gente impacta com o nosso trabalho, né? Porque a gente influencia uns aos outros. Quem está aqui, a gente vai terminar essa live com um pouquinho de influência de cada uma aqui. Né? Quando vocês assistirem, mesma coisa. Quando a gente passa um dia, vai para a escola, conversa com os nossos amigos, assiste uma aula, se a aula é chata, a gente sai dali meio pesado, já de saco cheio. Se a aula é legal, você sai, pô, a aula foi legal pelo menos, né? Por mais que a gente às vezes nem goste de estar na escola, né? Mas entenda que é importante. Então, assim, a gente se influencia e se impacta o tempo inteiro. E esses resultados que a gente obtém é no sentido de que o quanto que aquilo faz sentido para o que você entende como uma boa vida para você. Né? E aí, quando a gente pensa isso, fica mais fácil a gente ter objetivo, né? Porque eu, por exemplo, Cecília, o que eu quero? Falar com a maior quantidade de pessoas possível, para além de pagar meus boletos. Então, eu participo aqui desse projeto, sabe? Porque isso vai ficar gravado, e vai ter um monte de gente que vai assistir, e vai ter um monte de gente que vai ter, pelo menos, saber que isso existe, e se quiser saber mais, né, vai me procurar, vai me mandar uma mensagem, vai trocar uma ideia. Por quê? Um conselho só que eu quero deixar para vocês, né?
nessa distância que existe de caminho que eu já percorri e que vocês estão começando a percorrer agora. Sempre vai ter espaço para o que é humano no futuro do trabalho, sabe? A gente às vezes fica muito preocupado em escolher a nossa carreira, a nossa profissão, e aí a gente fica querendo parecer uma máquina, então eu tenho que saber disso, eu tenho que saber daquilo. Sim, a gente precisa estudar e não para nunca. O que eu aprendi na faculdade é completamente diferente do que eu faço hoje, mas a faculdade me ensinou a pensar, a escola me ensinou a pensar, me ensinou a ter curiosidade, me ensinou a fazer pergunta, tá? E aí, só para encerrar, eu trouxe para vocês as habilidades que o Banco Mundial fala, que são as habilidades do futuro do trabalho, desse ano. E se vocês voltarem nos anos anteriores e começarem a prestar atenção nesses dados de hoje em diante, vocês vão ver que as 3 primeiras aqui desse ano são de tecnologia, tá vendo? Big Data, redes e cibersegurança e segurança cibernética. Todos os anos, essa parte de cima dessa lista sempre muda. E muda aonde? Muda no que é o hype da tecnologia do momento. E o grosso dessa lista sempre são habilidades que só nós, por enquanto, somos capazes de ter. Ou seja, inovar é não abrir mão de ser quem você é, de ser uma pessoa, de ser humano. E isso significa alimentar aqui, mas não esquecer que isso aqui é o nosso diferencial. Sabe? Quem a gente é, o que a gente sente e a capacidade que a gente tem de se respeitar e de se relacionar bem e direito, sabe? Se vocês forem capazes de desenvolver isso ao longo da vida de vocês, com professores, com colegas, com o staff da escola, com a tia do lanche, com o inspetor, com o motorista do ônibus, sabe? Com as pessoas com quem vocês se relacionam ao longo de um dia inteiro, vocês vão ser pessoas bem-sucedidas na carreira de vocês. Por quê? Porque o humano está em alta e porque nunca vai sair de moda pensar, tá? Então, foquem em quem vocês são, façam assim, gostem de vocês, curtam o caminho de vocês, estudem, tenham curiosidade, sejam quem vocês são. E aqui eu deixei uma palavrinha nova para vocês, que é sentir pensar. Isso significa agir com o coração, usando a cabeça. Esse é o maior diferencial da gente. E se quiserem mandar pergunta e entender um pouco mais o que é isso, mandar, enfim, ideias que tiveram, vocês me acham no Instagram como Cecília Seabra e no LinkedIn também. Vocês não têm LinkedIn ainda, mas um dia vão ter, e aí vão me achar lá e a gente vai trocar uma ideia, viu? Um beijo, gente, sucesso na caminhada de vocês e foi um prazer poder participar aqui. Gente, eu queria muito agradecer a palestra de vocês. Teve a Maria, ela já saiu, mas ela adorou, falou que adorei as falas de vocês, muito inspiradoras. Ah, Maria Tereza, né? Vi aqui agora a mensagem. Isso. E é isso, pessoal, eu queria muito agradecer. Antes da gente encerrar, eu vou passar um videozinho rapidinho. Deixa eu só encerrar aqui a chamada. Só para